Estamos começando mais um Vida e Saúde. Doutor César e eu, como é que vai, doutor? Tudo bem, Teru? Tudo melhor ainda agora, na presença desse nosso querido amigo, dessa nossa amiga, para um programa para lá de especial. Estamos bem protegidos, doutor César. Olha essa tropa. Aí, viu? Sim, vem para cá porque nós vamos tratar aqui de um exército que pode estar ao seu dispor aí também. Não sei se está atuante ou não, mas nós vamos falar sobre mecanismos de defesa psicológica. E eu quero que você pense, já vai pensando aí, como é que você se defende? A gente vai falar de defesa, coisas que a gente nem percebe muitas vezes, né, doutor César? A gente está usando sem perceber, podendo muitas vezes nos proteger, nos ajudar aqui, mas às vezes também o excesso de proteção, como você estava vendo agora há pouco aqui no Entre Família, pode atrapalhar. Vem com a gente porque você é o convidado especial para participar aqui desta conversa com o nosso querido Dr. César, que também vai responder dúvidas. As que você mandar aqui ao longo desse programa podem ser respondidas até o finalzinho. Então fica com a gente e aproveita esse espaço aberto para você. Agora é hora da nossa reflexão. Eu trago aqui para você a nossa meditação TIM. Hoje, quarta-feira, 26 de abril, traz o verso de 2 Crônicas 16, 9. Olha que verso inspirador. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Você não está esquecido. E é muito bom saber que não importa o seu sobrenome, não importa a sua origem, não importa o seu passado, o Senhor está dizendo aqui através desse verso que Ele tem olhos atentos para aquelas pessoas que buscam dedicar a Ele todo o seu coração. Eu desejo que isso esteja acontecendo aí, é o nosso desejo aqui também. E assim a gente começa mais um Vida e Saúde, a gente vai ali e volta já, não sai daí não. Muito bem, chega para cá, sobe o som dessa TV. Hoje o tema do nosso programa, mais uma vez, nessa quarta-feira, é saúde mental. E nós vamos conversar sobre um tema que talvez você não dê muita bola, mas que pode estar interferindo aí para o seu crescimento, para que você tenha mais plenitude nos seus relacionamentos, na sua vida em geral. Doutor César, mecanismos de defesa. É o assunto de hoje, nós queremos ter a participação dos nossos telespectadores, então eu já vou lançar aqui a pergunta do dia. Me conta, você pode usar aqui o nosso QR Code, que vai subir na sua tela já já. Como é que você se protege, se defende aí quando você enfrenta algum problema? Conta para mim. Usa o nosso WhatsApp, que é 12 98266 0004. Vou repetir, 12 98266 0004. E você pode dizer se você já identifica como é que você lida, quais são os seus mecanismos de defesa ao se proteger ou tentar resolver um problema, enfrentar um problema. Conta pra gente, tá bom? Doutor César, eu acho que nada melhor do que começarmos essa conversa tentando compreender o que são mecanismos de defesa, né? Realmente, a gente tem que colocar o conceito no começo, né? E para falar da definição de mecanismo de defesa psicológica, a gente tem que pensar como que funciona a mente humana. Então, uma teoria sobre a mente humana diz que nós temos 3 departamentos, vamos dizer assim, 3 instâncias, né? 3 estruturas, né? Uma chama o ego, a outra é o inconsciente e a outra é o superego. O que é isso? O ego é o eu da gente, é aquilo que a gente usa para funcionar na vida, né? O superego é aquela parte da nossa mente onde estão todos os conceitos de valores, o código de ética, as crenças, né? O que é o certo, o que é errado. Então isso está no superego. E o inconsciente, também chamado de id, o inconsciente é aquela parte mais instintiva, mais primária, onde estão os desejos, estão as vontades, o que você quer fazer, as suas emoções mais primitivas, né, onde estão todo aquele conteúdo que você às vezes tem que segurar porque pode sair inadequadamente. Então,
Digamos que ele não é muito racional, não, ele só tem vontade. Ele só tem desejo e vontade, né? Que é o vontade no sentido de desejo, né? Que é o id. Então, quando a criança vai crescendo, ela vai se estruturando na sua personalidade, ela vai construindo o eu dela, o ego dela, né? Então, esse ego vai ser mais frágil, mais forte, com mais defesa rígida ou com menos defesa rígida em função de como ela vai lidar com esse aparelho psíquico. Ou seja, se a criança tem, por exemplo, vive com uma família que tem os pais muito rígidos, muito severos, muito caxias, né? Então o superego dessa criança vai ser muito perturbador, vai ser muito exigente para ela, vai ser uma criança meio castrada, meio podada, não consegue se soltar, porque o superego fica como que dizendo, para com isso, fica quieto, não pula, não ri, não expressa sentimento, né? Se, por outro lado, a criança tem um ambiente mais displicente, vamos dizer assim, ela vai deixar mais o inconsciente aflorar. Então, ela fala besteira, tem mais atitudes impulsivas, né? Então, os mecanismos de defesa psicológico, eles são estruturas, são atitudes mais inconscientes, né? Geralmente inconscientes, que nos ajudam a gente saber se relacionar na sociedade, para não deixar nem que o superego tome conta, nem o inconsciente tome conta e que eu viva à base de impulso ou viva à base de castração, assim, da minha maneira natural de ser. Então, tem mecanismos que vão ajudar a gente a funcionar bem, tem mecanismos que podem até ser meio prejudiciais, porque está forçando muita barra do eu se expressar, né? Então, como o próprio nome já diz, mecanismos de defesa deveriam ajudar a gente a se proteger da maldade, às vezes de uma coisa camuflada. A maldade muitas vezes vem camuflada, segundo as intenções, vamos falar assim, porque são questões subjetivas, então não é fácil de definir se a gente não tem exemplos, mas já a gente vai trazer aqui. Agora o Dr. César tocou em um ponto importante, ou dois. A gente nasce e vai desenvolvendo uma ou outra característica, e aí a gente tem as questões primitivas, mas também a gente vai amadurecendo, a gente vai consolidando, cristalizando essa formação. Qual é a diferença, então, de uma defesa primitiva e uma defesa madura, Dr. César? Então, as crianças, elas naturalmente, elas têm mais defesa primitiva. Elas agem mais pelo desejo, mais pelo impulso, né? Elas querem, por exemplo, chupar picolé na hora do almoço, né? Quer comer um chocolate na hora que vai almoçar. Então, é o desejo que está aflorando toda hora. Quer brincar na hora de ir para a escola? Não, tem que ir para a escola. Assistir televisão na hora da tarefa. Na hora da tarefa, né? Então, elas, naturalmente, as defesas dela ainda estão em processo de amadurecimento, né? Então, quando a gente vai crescendo, supostamente, a gente vai ficando mais maduro, né? Então, dá vontade de ficar em casa assistindo televisão, mas tem que trabalhar. Então, eu tenho que usar um mecanismo aqui que vai me ajudar a lidar com esse desejo, com esse impulso de querer fazer uma coisa que é mais prazerosa para eu encarar aquilo que é da realidade. Eu preciso trabalhar, então não dá para ficar aqui brincando de, sei lá, de game aqui em casa, né? Mas o senhor tem observado que, de repente, a sociedade está... Assim como a adolescência foi estendida um pouco mais agora, né? Não sei se vocês já ouviram falar em casa, mas antigamente a gente considerava um adolescente uma pessoa até 19 anos. Isso. Agora, os profissionais de saúde já estão falando de uma adolescência um pouco mais tardia. Será que a gente também pode dizer a mesma coisa dos mecanismos de defesa? Parece que estão ainda naquele estágio primitivo, até mais tardiamente, doutor César? Parece ser, é verdade. Você falou que a questão da adolescência, bem falado isso aí. Não só foi estendida a adolescência, mas também ela está mais precoce, né? Os jovens querem mais cedo aquilo que é mais normal para a idade mais na frente, né? Incluindo sexualidade, vida sexual ativa, etc., né? Mas a gente vê na sociedade realmente como que a queda dos padrões morais favorece com que o superego não funcione bem para dosar o que é certo e errado, e o que entra em ação, que vai empurrar esse ego, esse eu, são os instintos, são os impulsos, são os desejos, se eles são mais adequados ou não importa. Então a galera começa a fazer um monte de besteira, vai usar droga, vai transar cedo, vai
a corrupção é uma forma também, né, imatura de lidar com a realidade da vida material, né? Então, realmente, o mundo está nessa complicação, assim, de pessoas perdendo a boa capacidade de ter mecanismos de defesa mental que ajude a funcionar de uma maneira mais ética, né? Agora, dá para dizer, então, que os mecanismos de defesa, eles influenciam nessas decisões e comportamentos, não só para o lado ruim, mas também para o lado bom? É aquela pessoa que, de repente, tem um compromisso inadiável e aí tem uma oferta muito boa acontecendo ou sendo oferecida ali, ofertada naquele mesmo tempo, e ela vai escolher honrar com o compromisso dela? Isso existe. Agora, a gente tem que pensar, né, Teru, que o uso de mecanismo de defesa não é uma coisa consciente. O que é consciente é quando é ofertado para a gente alguma atitude que seja ética ou não éticas. Verdadeira ou não verdadeira, certo ou errado, né? Mas quando a gente fala de mecanismos de defesa básico do ser humano, é uma questão mais inconsciente, né? É uma questão inconsciente que a gente vai ser movido por isso que está dentro da mente da gente. Agora, é interessante que a Bíblia fala de inconsciente, viu? Tem um salmo lá que o salmista fala assim: Senhor Deus, me expurgue, expurgar é purificar, me expurgue dos pecados ocultos. Quer dizer, ocultos aonde? Nesse espaço virtual que a gente chama de inconsciente. Doutor César, vamos dar uma passeada pela nossa tropa aqui, pelo nosso exército de plantão, e a gente vai conhecer os principais mecanismos de defesa. Eu vou aqui, olha, revelar do que é feito esse material de proteção aqui, olha, o nosso escudeiro. Um mecanismo de defesa seria a racionalização. A pessoa usa, olha o nome, racionalização. A pessoa que usa esse mecanismo com frequência, a dificuldade que ela tem de expressar a emoção, ela racionaliza. Por exemplo, ela foi fazer uma prova para tentar tirar a carteira de motorista, né? Aqui em São Paulo chama-se carta de motorista, e aí ela não consegue passar na prova. Não, mas também, tá vendo, aquele carro não estava com a marcha muito boa. Não, tá vendo, é porque aquele fiscal ali era muito rígido. Na verdade, ele errou realmente, né? Errou ali a prova, então ele racionaliza. Para esse indivíduo que racionaliza, ele está sempre usando um tipo de argumento para explicar aquilo que, na verdade, dói dentro dele, mas que ele não fala da dor. Então, ele racionaliza, ele usa uma defesa para lidar com a dor. Mas daria para usar para o lado positivo também. Uma pessoa tirando a carta e que está muito nervosa, ela pode usar a racionalização falando assim, olha, se eu não passar ou se eu cometer algum erro, o máximo que vai acontecer, eu vou ter que fazer uma outra prova. E dessa maneira, ela pode se acalmar. Então, sim. Dá para usar dos dois lados aí. Exatamente. Se ela tem tendência de usar a racionalização como defesa e é inconsciente, ela pode usar conscientemente uma forma de pensar que vai ajudá-la a administrar essa emoção ali na hora. Legal, legal. Olha, vamos conhecer mais um aqui, mais um mecanismo de defesa, um dos principais, tá, gente? Existem muitos. A sublimação. Esse já não é tão óbvio quanto a racionalização. A sublimação é interessante, sabe? Porque as crianças, por exemplo, que sofreram muito no passado, tiveram, por exemplo, uma atitude familiar com abuso físico, abuso verbal, crianças que foram, vamos dizer assim, vítimas de violência, né, no seu lar. Aí crescem e elas então escolhem uma profissão em que elas vão conseguir sublimar, ou seja, elas canalizam a sua raiva, a sua revolta, a sua violência para uma coisa aceitável pela sociedade. Por exemplo, vai se tornar um policial. Para proteger os impulsos agressivos, violentos. Então, sublima isso, meio que bota por baixo do tapete e apresenta para a sociedade uma atitude aceitável. Ou o sujeito também muito agressivo pode se tornar um cirurgião. Em vez de estar cortando as pessoas ali para matar, vai cortar para fazer uma cirurgia, né? Olha só que interessante. Ou alguns empresários que são muito materialistas, né? Muito capitalistas, então eles podem sublimar esse impulso capitalista, materialista, para ser, por exemplo, um indivíduo que doa dinheiro para a instituição A, B, C ou D. É uma forma de administrar os seus impulsos inconscientes que são não aceitos pela sociedade e pela própria pessoa. Então, sublima, né? Usa um tipo de defesa para poder lidar com aquele impulso que seria, se aparecesse, seria muito destrutivo.
Interessante, você viu como a nossa mente E é interessante que às vezes você vê algum policial quando veio... Teve aquela história do policial americano, um rapaz negro lá, fez uma besteira, que no Brasil também aconteceu isso, né? O policial, o mecanismo de defesa não funcionou bem, então apareceu uma agressão muito forte. Aquele policial, lembra o policial americano que botou o joelho na cabeça de um rapaz, de um homem negro, né? E o cara estava sendo sufocado, e ele pediu socorro, e o policial continuou ali, e o cara morreu sufocado. Quer dizer, esse policial nessa hora não conseguiu lidar bem com o seu impulso agressivo e acabou matando o cara. Nossa mente é demais de poderosa. Olha outro mecanismo de defesa aqui, gente, um dos principais, a projeção. Também não é tão óbvio, doutor? Você sabe que Jesus falou sobre isso, né? Lembra quando Jesus falou assim, olha, vocês ficam olhando o probleminha daquela pessoa ali, o cisquinho no olho, e você não está vendo a trave, o palito no seu olho, né? Então, projeção é quando a gente projeta no outro aquilo que é meu, né? Então, eu falo assim, Teru, você é uma pessoa muito agressiva, mas eu sou agressivo, né? Mas estou projetando em você, né? Isso pode ser muito comum na relação entre pais e filhos. O pai que vê, e lembrando, né, doutor César falou que muitos desses mecanismos não são usados de maneira consciente. Sim. Quase nunca. Sim, quase nunca. Então, às vezes, pais que se veem nos filhos e acabam pegando mais no pé porque estão projetando. Estão projetando, né? Então, a projeção é um mecanismo que a gente joga no outro aquilo que está dentro de mim, mas que é difícil aceitar que está dentro de mim, né? Então, ele é um mecanismo inadequado. Olha outro mecanismo aqui de defesa. Estamos conhecendo aqui os principais, a repressão. Repressão é um mecanismo bem interessante no sentido de que são pessoas que têm um superego muito rígido, viu, Teru? Essas pessoas são crianças que cresceram, se tornaram adultas e que elas raramente deixam a emoção aparecer. Elas reprimem muita emoção, né? É como aquele indivíduo que está sem bater no pé assim no chão e está assim, e alguém fala, você está com raiva, né? Não, eu não estou com raiva. Não, mas você está com raiva, eu estou vendo, olha como é que você está tremendo. Eu não estou com raiva. Tal. Quer dizer, a pessoa, ela não está mentindo, ela não está percebendo que ela está naquele momento com uma raiva que o corpo está manifestando. Então, ela reprime. Inclusive, o mecanismo de repressão, então, o que é repressão? A pessoa, ela tem uma emoção que ela não percebe que tem e que ela tranca as 7 chaves na sua mente mais inconsciente. E esse é um problema, porque, por exemplo, as chamadas doenças psicossomáticas, o que é uma doença psicossomática? É uma doença que tem a ver com, basicamente, com estresse mental, conflitos mal resolvidos e que estoura no corpo, né? A pessoa vai ter sintomas no seu corpo, mas que tem a ver com emoções reprimidas. Então, também é um problema manter essa repressão o tempo todo aí, porque vai acabar prejudicando a saúde. A repressão também está muito próxima desse outro mecanismo aqui, doutor César, que seria a negação. Ela pode, inclusive, migrar para a negação, porque a pessoa acredita tanto que ela não tem, ou de repente, ela não está em contato com aquilo de jeito nenhum, que ela passa a negar. Eu lembrei agora de outro personagem bíblico que usou durante um tempinho ali uma negação, que foi Pedro, né? Quando Pedro, Jesus falou, você vai me negar 3 vezes. Eu falei, eu vou fazer isso? É claro que não vou fazer, né? E 3 vezes ele negou. Você é do grupo daquele Jesus lá. Eu não conheço esse camarada e tal, né? Negou. Negação é muito usado, sabe por quem? Para as pessoas que têm problema com álcool. Tanto que o apelido do alcoolismo é a doença da negação. Por quê? Porque, entre aspas, todo bom alcoólico, né, o alcoólatra, você diz para ele, cara, você está bebendo muito, todo fim de semana você está de porra e está bêbado e tal. Não, é porque o Flamengo perdeu. Não, é porque o Corinthians ganhou. Não, porque minha mulher deu 2 beijos, não deu 3. Não, é porque, quer dizer, ele fica negando que tem problemas, né, com a bebida, nesse exemplo que eu estou dando, porque ele não quer lidar com a emoção, né, da dor que leva a beber. Então, o dia que o indivíduo tem problema com álcool, outra droga, ele para e diz assim, cara, eu realmente reconheço, ele para com a negação e ele admite a verdade, é verdade, eu estou perdendo o controle sobre a quantidade de bebida que eu estou ingerindo. Então, aí ele dá um passo para a cura. Outro exemplo clássico de negação, Teru, vamos supor que uma pessoa tem suspeita de um câncer de mama. Aí vai no médico e tal, ele pede para fazer uma biópsia. Aí vai lá, colhe o material, faz a biópsia, vai para o laboratório de patologia.
clínica, e aí chega o dia lá, a mulher vai lá buscar o laudo, né, para mostrar para o médico. Vai lá, pega o envelope, ela está tão nervosa, meu Deus, será que deu positivo, será que não? Ela abre o envelope e lê, e está escrito ali, positivo, carcinoma, tal. Está com câncer de seio. Aí, nessa hora, a negação entra como defesa, assim, não é possível, não sou eu. Essa secretária digitou o nome errado aqui, esse laudo é de outra paciente, não é meu. Uau. Então, a pessoa usa o mecanismo de negação para poder lidar com aquela dor, com o trauma, né, daquele momento ali, até que depois ela para com isso e encara a realidade. Eu vou usar aqui a imagem do escudo, porque realmente você está percebendo que os mecanismos de defesa, eles vêm, a gente se esconde atrás de muitos deles, porque nós não damos conta de encarar a realidade. Tem dor envolvida, tem trauma envolvido, tem experiências da nossa vida e isso torna cada um de nós únicos. Uma mesma família passando pelo mesmo problema vai ter diferentes outcomes, vai ter... as pessoas vão se expressar de maneira diferente, resultados diferentes. Doutor César, existem muitos desafios quando a gente está falando de mecanismos de defesa que usamos de maneira muitas vezes irracional, de maneira quase que impulsiva, mas a gente precisa aprender a lidar. Quais seriam os maiores desafios, doutor César, nesse processo? A gente vai falar mais dele daqui a pouco. É importante pensar, a gente até relembrar o pessoal de casa, né, Teru, de que esse escudo que a gente usa não é assim, agora eu vou usar esse escudo. Ele já brota de dentro, né? Os mecanismos, quando o alcoólatra, por exemplo, que eu falei, quando ele fica escorregando pelas tabelas, né? Diz assim, não, eu bebo por causa disso, por causa daquilo, e não admite que está bebendo demais. Ele não pensa assim, quando me perguntarem por que eu estou bebendo muito, eu vou começar a falar isso. Não, é uma coisa automática, já brota de dentro, né? Então, os mecanismos de defesa, às vezes, são... Por exemplo, a negação, tem alguns autores que falam que a negação é um mecanismo que é como se fosse o amortecedor da alma. Nesse exemplo que eu dei, né? A pessoa busca o laudo, vê lá positivo, carcinoma, tal. Então, naquela hora que ela recebe aquele impacto, a mente produz, não é possível, não, isso não é meu, não aconteceu, não é comigo, trocaram o tubo lá da biópsia e tal. Ela está amortecendo a dor, né, da tristeza de ter um diagnóstico de uma doença grave, né? Então, nesse momento, a negação ela é saudável, ela é correta. Agora, se permanecer na negação o tempo todo, aí já é disfuncional. Muito bem, nós queremos ser funcionais. Doutor César, a gente está escancarando o problema aqui, mas a conversa é comigo, é com você, é com o doutor César. Todos nós precisamos encarar os nossos mecanismos aí. E eu quero saber de você, como é que você se protege dos seus problemas? Você conseguiu identificar algum mecanismo de defesa que acontece aí com você? De repente, projeção com seu filho, você pega demais no pé do seu filho porque você, de verdade, se vê nele e vê suas faltas e gostaria que ele corrigisse aquilo que você não deu conta de corrigir. Não é fácil, não. Conta pra gente usando o QR Code aqui da sua tela ou então digitando o nosso contato, que é 12 98266 0004. Olha a pergunta que chegou pra gente, doutor César. A Ana que está falando aqui, olha, meus mecanismos de defesa são muito fortes. Quando tem um problema, eu fico ansiosa para resolver logo e às vezes respondo sem pensar. Gostaria de mudar isso. É possível? Ela está falando que quando fica muito ansiosa, ela já tem uma atitude que não é a melhor. Claro meio que é age por impulso. Ela já está na metade do caminho, né? Porque ela percebeu que usa esse mecanismo, ela identificou qual ela sabe qual é a emoção de ansiedade, então você vai começar a trabalhar agora para desfazer isso, né? Quando você tiver o primeiro momento de impulso para usar esse mecanismo, aí você vai usar a razão consciente. Espera aí, eu já pensei sobre isso, eu já vi que resultado dá, não é legal para mim, então o que eu posso fazer de diferente? Ela vai fazer esse trabalho mental. Muito bem, muito bem. Ana, fica com a gente porque a gente vai falar mais sobre como nós podemos lidar com esses mecanismos de defesa por aqui. A gente vai para o intervalo, aproveita você aí para mandar a sua pergunta para o Dr. César, que ele responde ainda hoje, tá bom? Logo depois do intervalo a gente está de volta.